Oi pessoal, sejam bem-vindos a mais um podcast, dessa vez com um formato um pouquinho diferente. A gente já está preparando todo o material aqui para começar a fazer as transmissões via internet, e esse podcast ele vai inaugurar uma série chamada Na Técnica, ou seja, a gente vai gravar os podcasts na técnica do estúdio, trazendo pessoas para falar também sobre as diversas técnicas, seja de discos, de fotos, de vídeos que foram utilizadas. Para me ajudar nessa missão desse primeiro podcast, eu convidei dois grandes amigos, dois grandes guitarristas, que são o José Maurício e Arthur Lima. E aí, galera? Sejam bem-vindos aqui no estúdio, na técnica do estúdio, e vamos aí falar um pouquinho sobre produção, né? Bom, vocês são das antigas, né? Quer dizer, você tem história dessa para contar, e muitas gravações, né? Pegaram muitas evoluções de técnica no processo, né? Então, para esse papo, achava legal a gente fazer o seguinte: a gente falar um pouquinho dos discos que vocês trabalharam ao longo desse tempo de estrada e as técnicas diferentes, e depois a gente até conversar um pouquinho sobre o que mudou no panorama de música hoje. Quer dizer, 15 anos atrás se ouvia e se produzia música de uma forma totalmente diferente, né? E hoje a gente tem YouTube, a gente tem MP3, tem iPod, tem uma série de coisas que mudaram totalmente a forma de distribuir, de ouvir e de vender a música, né? Bom, então vamos lá. Quem está com o disco mais antigo para começar, para a gente falar um pouquinho? Zazinha, acho que você hoje... Bom, sou eu, né? Lógico, que o meu aqui, como está aqui, é um bolachão, né? O LP, o antigo LP, que foi masterizado já na época para CD também. Só que o selo Niterói, que é a Prefeitura de Niterói, que patrocinou esse disco, eles não tinham aberto ainda para CD. Eu preferi fazer então em LP, para posteriormente fazer em CD. Porque essa data de gravação do seu disco foi em 94. 94, né? 94. Então vamos marcar esse ano, então, para a gente ter um ponto de partida. Então a gente tem o primeiro em 94, a gente vai voltar nele, né? Arthur, você tem o seu CD, quando você lançou seu primeiro CD, foi quando, mais ou menos? Foi, esse meu primeiro CD eu fiz o meu nome, que esse aqui foi em 97. Em 97. Né? Mas eu gravei, é um CD todo sequenciado, fiz toda a sequência dele em casa e tudo, e na época eu usei, que era um 386 DX40, que servidor era 486, para você ter uma ideia, e um Korg M1 MIDI. Quer dizer, você gravou todos os instrumentos, fez tudo sequenciado, né? Isso. Então esse já foi de 97. Esse foi de 97. E ano passado esse ano, vocês lançaram com a Corari, você lançou um novo CD, não é isso? Esse foi gravado ano passado, masterizado esse ano, e saiu essa tiragem aí. Legal. Então, quer dizer, a gente tem 94, a gente tem 97 com técnicas diferentes e tem 2011. Quer dizer, se a gente vê quanto tempo de estrada, né, cara? É uma coisa assim que, é muita diferença. Então, então vamos começar pelo do Zé, né, Zé? Você com esse de 94. Como é que foi o processo de gravação? Você usou fita ou já estava no ADAT? Como é que foi essa história? Bom, você agora tocou no ponto que eu estava pensando. É exatamente isso que você falou. O estúdio foi um estúdio do Robertinho do Recife, aquele grande guitarrista do Recife, que na época foi contratado, né, o estúdio dele para fazer os LPs do selo Niterói, um dos estúdios, né? Mas ele já usava um equipamento da Studer, com fita, aquele estúdio aqueles estúdios de 2 polegadas? 2 polegadas, mas aquilo ali venerado até hoje, top de linha. Que até esse maquinário caríssimo, foi comprado por um preço bem menor, que custava uma fortuna naquela época. Só as grandes gravadoras tinham um estúdio desse porte. É verdade. Depois nós vamos falar sobre o futuro, que agora é bem mais em conta. Qualquer um tem um estúdio em casa. Naquela época, um estúdio desse custava milhões.
Com certeza. Milhões. E o Robertinho conseguiu comprar como um grande músico e também assim de coração mais antigo nesse sentido, não querendo tão uma inovação, então comprou esse estúdio a som livre. Essas Studers, que eram 24 canais. Mas o seu disco você meu gravou... Meu disco foi feito em gravado fita, no Studer, né? No estúdio da Studer. Só que ele foi mixado em ADAT. Ele era análogo misturado já com digital. Então, quer dizer, ele gravou, porque na verdade é o que se faz até hoje, ele procura o calor do analógico, gravando no Studer, que é de 2 polegadas, e depois ele facilitando no digital. Isso, ele digitaliza e faz a mixagem no digital, que te dá uma mixagem melhor, com mais corte, uma série de coisas. Né? Com mais recursos, né, que o digital dá. Bom, então esse meu disco nessa época foi feito assim, e foi masterizado. Em outro estúdio na Barra, que era o estúdio do Menescal, que o selo Niterói até me proporcionou foi o primeiro LP do selo, que eles já estavam partindo para o CD, para o digital. Só que para não esperar muito, eu falei, deixa sair mesmo em LP, mais tarde a gente faz em CD. Então nós vamos masterizar. Eles gastaram até um pouco mais no meu disco, né? Inclusive você tá aí com... Para ficar tudo vintage, já que o cara usou um Studer de 2 polegadas, o cara tá até com vinil. É um vinil original. Isso aí é um vinilzão aí, show de bola. É um vinil original da época, né? Show de bola, cara. Isso aí é uma raridade. É uma raridade. Depois eu vou botar os links todos das músicas, tudo bacana. E foi digitalizado, foi masterizado em outro estúdio, que não era do Robertinho, do Menescal. Agora, na Barra da Tijuca. Você sabe dizer se quando que ele foi mixado em ADAT, né? Então foi ele já passou pro mundo digital, vamos colocar assim, já foi digitalizado. Exatamente. Você sabe se quando ele foi masterizado computadores. Foi nos computadores, né? Completamente. Ele não foi digital, ele não voltou para o analógico, não, masterização foram já como computadores, foi digitalmente, não análogo, foi digital. Entendeu? Então, quer dizer, o Studer ele foi usado só, o Studer de 2 polegadas foi usado só para dar a gravação original, os né? instrumentos normais, bateria, teclado, as guitarras, foram todas gravadas em fita. Pô, bacana, bacana. Quer dizer, depois disso, então, saindo de 94, esse trabalho, um trabalho belíssimo, já tive a oportunidade de ouvir a qualidade do som, a qualidade realmente muito boa, o Studer dá uma qualidade muito grande, inclusive hoje um dos plugins mais legais que tem é justamente um plugin do Studer, que você já gravou aqui nesse plugin aqui no estúdio, você já viu ele rodando, lembra disso? Qualidade maravilhosa. Né? Roda o plugin de 2 polegadas e tal. Bom, então aí saímos disso, fomos para a era dos sequenciadores, quer dizer, aquela história, como eu estou fazendo aqui, produzindo o One Man Band, né, que você produz tudo sozinho. Na verdade, eu acho que essa questão do sequenciador foi não aguentar mais batera faltando, baixista não aparecendo. Não consome, não chega atrasado, não reclama. Não tá cansado, não bebe demais. Né, deu start, a banda tá tocando para você. Me fala um pouquinho como é que foi essa produção sua, quer dizer, como é que foi você gravou todos os instrumentos, você sequenciou tudo? Eu gravei todos os instrumentos sozinho, todo sozinho, como eu te falei, comprei um computador, comprei um teclado MIDI, não sabia usar quase nada, aí comecei a futucar e fui vendo, já tinha na minha cabeça as ideias das músicas que eu gostaria de colocar ali, todas instrumentais. E pouco a pouco eu fui colocando, aí comecei a entender, fiz com o Cakewalk 3, que foi o primeiro Cakewalk para PC. Inclusive é um programa muito bom, o Cakewalk ele deu origem depois ao Sonar, então eu usei isso, até tinha na época o Miguel Raton, não sei se você lembra do Miguel Raton, que dava toques sobre isso e tal, então foi uma coisa assim bem legal, também mexi bastante com essa parte. E era um Cakewalk que não gravava nem áudio ainda, o primeiro para PC só gravava MIDI. E vários problemas de espaço, de coisas... processamento também. De portas de saída do teclado, na realidade, em vez de 256 canais digitais, eu só tinha 8, que era o número de portas que tinham do teclado, e dentro disso aí,
Eu fiz um curso no Rio de humanização de cakewalk. Pô, legal. Para não parecer tanto um computador que está tocando, tem alguns artifícios para você mexer. Não ficar aquela coisa quantizada no tempo certinho, né? Você dá aquela variação, aquele swing. Ao mesmo tempo você ter o mesmo baterista, que você não troca de bateria. Exatamente. No show, né? Você ter praticamente os timbres de teclados mais usados que você usava ali na gravação, sempre aqueles timbres. Percussão, metaleira, o contrabaixo, era sempre o mesmo. Mas você não tinha kits, não? Porque eu me lembro que naquela época estava surgindo aqueles cérebros eletrônicos de sons diferentes. Pois é, mas você troca de bateria num show, você não troca, você tem sempre o mesmo som daquela bateria. É verdade. E foi nesse sentido que eu fui sequenciando. O baixo você mudava aqui e ali, mas a maior parte do tempo era um contrabaixo que ele não trocava. Os metais eram sempre aqueles metais. Então, quer dizer, você procurou esse som contínuo? Ou foi uma coisa de limitação ou foi uma característica? Não, esse aí não foi em termos de limitação. Esse foi, eu falei, eu escolhi esse som de bateria, eu vou gravar todas as baterias com esse som. Certo. O teclado vai variar um pouquinho, mas é o piano que vai fazer parte desse trabalho, que vai sempre estar na frente da minha base, por exemplo. Quer dizer, você procurou dar uma uniformidade, né? Fazer um trabalho uniforme e não ficar aquela coisa de, pô, aqui tem um som, ali tem outro som, quer dizer, você procurou dar uma uniformidade na coisa, né? Isso, e embora eu não seja tecladista, deu para imputar todos os dados pelo teclado, como eu queria e tal, apanha daqui e ali, conserta com o mouse, legal. Aquele negócio. Agora, você já usava guitarra MIDI na época? Já tinha guitarra MIDI que você pudesse entrar com algumas frases de teclado, alguma coisa assim? Existiam poucos modelos de guitarra MIDI. Eu não gravei com guitarra MIDI, foi só o piano que era MIDI. Entendi. Peguei toda a parte de sequência, fui para um estúdio e botei as guitarras que eu queria botar, de base, a guitarra principal. Entendi. Quer dizer, então você gravou, a parte você sequenciou tudo, só que o MIDI ele é sequenciado sem áudio, na verdade é um sinal binário. Isso. Né? Então do MIDI sai aquele sinal binário que ele tem que ser reproduzido por alguma coisa para gravar. Você gravou com o quê? Olha, eu gravei no Cacau Studios. Na época eu não sei o aplicativo que ele usava, não me lembro. Quer dizer, você fez os arranjos todos em casa? Você, tudo foi com cassete, foi com um disquete ainda na época. Certo. Levei pro computador dele, ele baixou lá, já estava tudo equalizado, do jeito que eu queria. Ele só copiou, levei o teclado, porque ele tinha que sair o som do teclado. Isso. Né? É isso que eu queria te perguntar. Você gravou todos os sons do seu teclado. Do teclado. Né? E lá ele jogou para fita e você depois botei as guitarras. Isso. Bacana, exatamente isso. Bacana. E você chegou a masterizar, você chegou a fazer algum tratamento posterior à mixagem? Olha, foi feita uma masterização pelo Cacau também e ficou com uma qualidade muito legal. Eu ouvi, ficou muito bacana. Aliás, o trabalho de vocês, como um todo, é um trabalho, nota 10, porque sempre há um cuidado muito grande, né? Então, quer dizer, a gente passou, então, veio do zero, passou para você já com uma tecnologia diferente. E agora em 2011 você gravou o CD da Curari, que foi gravado à Vera, né? A Vera mesmo. Todo mundo ali. Como é que foi essa experiência? Você gravou em Pro Tools, não foi? Gravou em Pro Tools 8, se não me engano. Certo. Como é que foi essa questão da gravação? Você gravou já direto, a gente chama de gravar direto na caixa, né? Quer dizer, gravar direto no computador. Então você não usou nada analógico para esquentar, você já gravou direto para o HD, não é isso? Direto para o HD. Embora eu tenha passado por toda essa experiência que o Zé passou também, que eu gravei pelo Seu Niterói com a banda Linear, já tinha gravado com um grupo chamado Varanda, com eu lembro, os caras bons, Marcinho, os caras fera ali. Bem legal, sim. O processo de gravação, a diferença está aí no que você falou, né? Direto para o HD, mas o processo em si, a regra de gravação foi praticamente aquela regra geral. Vamos gravar a batera, grava todas as bateras, quando ela estiver pronta, grava todos os contrabaixos. E aí foi se colocando as coisas, tem até a participação do Zé lá no CD. Eu lembro, inclusive, que eu fui uma vez que vocês estavam terminando a bateria e colocando um teclado. Eu cheguei lá um dia pra gente isso mesmo, a gente tem até um vídeo lá. Né? Isso. Agora, deixa eu te perguntar uma coisa. Tudo bem, vocês gravaram em HD, né? Então, na verdade, o áudio se tornou digital. Provavelmente vocês devem ter gravado
isso em 24 bits, né, que é uma qualidade melhor. Mas você acha que a quantidade de recursos hoje de edição, porque eu sei que vocês são músicos, o pessoal da Curare, são muito detalhistas, né? Então eu notei isso, vocês são muito detalhistas, o batera é muito detalhista, o tecladista, você também, eu conheço, que é muito detalhe. Você acha que você ter acesso a tamanha possibilidade de edição que você tem no Pro Tools ou no Logic, isso beneficia ou acaba atrapalhando? Que ninguém sabe a hora que para, cara. Olha, Fábio, eu sou um cara muito aberto para a tecnologia. Então, eu sempre tento ver primeiro que aquilo ali pode me ajudar em alguma coisa. Certo. E realmente, com essa quantidade de plugins, quantidade de aplicativos diferenciados que existem por aí, a coisa só te facilita, né, cara? Com certeza. Pô, às vezes você grava um vocal aqui na primeira e não consegue gravar no resto do disco, então você vai copiar aquilo ali pro resto e tá feito, cara. Ninguém vai... Eu acho que as coisas estão aí para ajudar e para minimizar o seu tempo. Mas você acha que no caso, por exemplo, de você poder editar uma levada de batera ou um riff de teclado, às vezes saiu, por exemplo, uma batera, isso até eu cheguei a notar. Eu sei onde você quer chegar. Né? Então, quer dizer, você às vezes você tá com aquela batera, mas é humano você sair, tem uma batera que você sai na desumanizar um pouco. Você desumanizar, porque você pode puxar aquela batida de bumbo, aquele ataque da caixa, você pode puxar um pouquinho mais para a cabeça da batida, né? Então, com o Pro Tools, esse sistema de edição, isso se tornou possível. Aí eu te pergunto de novo, adianta ou atrapalha? Olha, eu vou te dizer pela experiência. Você tocou no baterista do Dagfall, por exemplo, ele quis repetir praticamente todos os mínimos detalhes que ele não gostou. Entendeu? Eu já não. Devido ao tempo, devido ao custo, alguma coisa que eu podia aproveitar de uma levada que eu já fiz anteriormente, às vezes, por eu não estar com o instrumento ali, eu ter que regular todos os pedais de novo com aquele timbre, com aquele amp, eu roubava um pouquinho aí na tecnologia. Com certeza, a tecnologia nessa hora ajuda muito. Agora eu vou fazer uma pergunta para você. Você tem gravado aí direto. Cara, simulador de guitarra. Tá, eu gravo áudio também aqui, eu tenho minha opinião, mas ouvir a opinião de um guitarrista é muito mais importante, né? Porque o técnico às vezes tem uma opinião diferente, o produtor tem uma opinião diferente. Hoje você consegue gravar tudo com simuladores? Olha, consegue, cara. Consegue? Você acha que não precisa... Tem presets aí impressionantes, né? Que já vem com o iMusic aí Pô, tem coisas fantásticas, né? Mas... eu sou tipo o Zé aqui, gosto de sentar o dedo na corda, né, Zé? Quer dizer, não é que perca, né? Eu acho que tudo é válido até um certo ponto. Porque a coisa humana, quando foge muito do lado humano, eu não sei, eu acho que em certos momentos fica muito bonito, fica muito mais limpo, né? Como é que eu vou te dizer assim? Fica muito sem erro, né, mas cara? Fica muito sem erro. E eu acho que não que o erro tem alguma coisa, ninguém vai gostar de errar, por exemplo, uma gravação. Você sempre vai refazer mas um detalhezinho mais descansado no momento, dá aquela presença de que o músico está ali dentro do estúdio. Mas e o som? O som, hoje o processador ele chega num Marshall de uma caixa 4x12, chega num valvulado, você acha que chega junto, fica legal? Tem simuladores aí fantásticos. Tem simuladores fantásticos. Não, isso aí não tem menor. Eu estou ouvindo até, vendo na Guitar Player, esse grande guitarrista, o Joe Satriani, ele falando como é que ele grava. E ele normalmente grava ele sozinho no estúdio dele. Tem um batera amigo dele que vai lá e faz, que o disco dele é sempre instrumental. A fase dele instrumental, não essa banda nova aí, eles já tocam ao vivo no estúdio. Mas ao lado dele instrumental, na época dele instrumental, ele coloca isso na Guitar Player. Diz que ele usava os Pro Tools, aquelas coisas todas dos recursos, e ele mesmo fazia sequência de baixo, não sei o quê. Então ele procurava mesclar o lado humano com o lado tecnológico. Agora, isso tem que ter sensibilidade para fazer também, não é? Com certeza, a tecnologia ela tem que ser uma aliada. Tem que ser uma aliada, não assim virar uma coisa que vira um robótica. Aí não funciona muito, eu acho. Né? Eu acho que a tecnologia tem que ser usada a nosso favor. Os simuladores, eles economizam tempo, permitem que você grave com a guitarra limpa e depois decida né, qual o melhor recurso você vai usar. Exatamente, né? Às vezes você erra um pouquinho no compressor, bota um drivezinho a mais, uma coisa assim, e nos simuladores também, e nos simuladores você consegue realmente um resultado que você pode corrigir melhor depois. Isso mesmo. Né? Bom, agora
Tem uma coisa, cara, que é o seguinte, hoje em dia todo mundo grava digital, né? Então você grava, você mesmo falou, Arthur, que vocês gravaram em 24 bits, né? 24 bits, provavelmente 48, 92, eu não sei, mas com uma altíssima resolução, quer dizer, uma resolução com um headroom, né? Com espaço entre o silêncio e o som máximo muito grande. O que adianta, eu vou perguntar para vocês, o que adianta a gente gravar com 24 bits, a gente utilizar estúdios caros, investir em amplificadores caríssimos, um montão de coisa, se depois tudo é comprimido para MP3? Mas para você obter um bom MP3, você tem que estar vindo com toda essa qualidade que você usou por trás para você ter um bom MP3. Exatamente, cara. É isso que às vezes as pessoas não sabem explicar, aquela receita de bolo. No bolo, se você coloca porcaria, vai sair porcaria, né? Na guitarra e quer dizer, nas gravações, essas coisas todas, se você coloca uma boa captação, né? Você consegue fazer Eu faço uma analogia a uma gravação. Faz tudo simples, faz uma base simples. Certo. Porque qualquer coisa que você adicione vai ficar bom. Porque, por exemplo, o ruidinho do amplificador, valvulado, do instrumento, aquele zumbidinho, que lógico, você pode limpar depois, né, na mixagem, não sei o que, mas aquele ruidinho, aquele faz parte da coisa ao vivo. É como você tocasse não ao vivo, você está num estúdio onde você tem todo o recurso para fazer os cortes, as limpezas, por exemplo, um solo que você exoberou um pouquinho mais ali, você pode dar um corte. Agora, Zé, deixa eu provocar um pouquinho nessa discussão. Tudo bem, eu concordo com vocês, eu acho que captou em 24, captou com a melhor qualidade, você consegue um resultado final espetacular. Agora, só que você ouve um som no estúdio, quando você está ouvindo no estúdio aquele som saindo de 24 bits, naqueles monitores maravilhosos, é uma coisa assim, espetacular, né, cara? É de outro mundo. É de outro mundo, né? Então, agora, nem todo mundo pode ir até o estúdio para ouvir esse som. Isso é verdade. Você acha que a garotada de hoje, que essa galera de hoje, que já ouve o som comprimido, e não tem uma noção, porque a gente como música, a gente tem acesso a estúdio, tem acesso a uma série de coisas. É verdade. Que é um som de estúdio daqui dentro. Já tem, Quando vai para o consumo, é outra coisa. Você tem uma referência, até por você tocar o instrumento e por você gravar com alta qualidade, você sabe como é que é o som natural do instrumento. Agora, será que quem ouve só o MP3, não o MP3 de 320, que já tem perda, mas não é uma coisa significativa, mas muita gente está deixando de ouvir, vocês acham que está deixando de ouvir o real som do som, vamos dizer assim? Quer dizer, que muita gente está deixando de ouvir o que é a tonalidade real? Olha, eu acredito que sim, devido a esses fatores todos que a gente falou. Existem a garotada aí que está tocando muito bem, que sempre estão procurando as sonoridades, que tinham o vinil na antiguidade. Como é que vinha esse som nessa frequência e tal? Tem alguns que se preocupam, mas eu acho que a grande maioria não está muito aí para esse tipo de coisa, não. Para nuances, né? Eles querem fazer o mais rápido possível, no menor tempo possível e a coisa acontecer. Até porque hoje em dia a coisa se tornou rápida demais para tudo. Demais, né? Então as coisas entram, saem com uma velocidade. E aí eu quero entrar num outro tópico que é bem ligado a isso. Mídia digital, quer dizer, para vocês distribuírem. Hoje em dia é Facebook, é YouTube, essas coisas. Como é que vocês estão vendo essa mudança? Quer dizer, Zé, você veio lá da época de rádio, né? Onde se tocava o tempo todo em rádio. Viemos, né, Zé? Eu fiquei com o Paulo Bob na rádio. Eu era garotinho também com o Paulo Bob. Eu tô jogando pro Zé, mas na verdade... não existia praticamente televisão, né? Tinha a televisão, poucos na minha rua tinham uma televisão em preto e branco. Na época eu tinha uns 16, 17 anos, tinha um programa da rádio, que era rádio naquela época. Paulo Bob. Eu era o guitarrista, Zezinho da guitarra, vai lá. Eu dava 2, 3 acordes, dava alguma coisa. Mas naquela época era uma coisa. Era engraçado, né? O Zezinho da guitarra, plim, plim, plim. Mas era engraçado. Mas naquela época aquilo ali era se entrar numa rádio naquela época, era como se fosse hoje entrar na TV Globo. Numa TV Globo, aquele maquinário todo, com aquela. Mas você está entrando numa tecnologia da NASA de lançamento. Mas deixa eu te fazer uma pergunta. Quer dizer, hoje em dia, né? Mas em compensação, quer dizer, hoje a gente trabalha com uma coisa mais comprimida. Sofisticada por um lado, né? mais comprimida, com um pouco menos de qualidade por outro lado. Mas eu te pergunto o seguinte, mesmo com essa compressão, a gente na verdade tem uma balança, tem que fazer um equilíbrio nisso, né? A gente tem menos qualidade, mas em compensação mais divulgação.
Né? Com certeza. Com certeza, né, cara? Porque antigamente a gente não conseguia mostrar, por exemplo, esse trabalho que a gente está fazendo aqui, né? Que é um podcast, pô, falando, batendo um papo. Você imagina isso anos atrás, cara? Poucos anos atrás. Você acaba de gravar aqui, tá no mundo daqui a pouco, todo mundo te vendo. Vou até te dizer uma coisa aqui. Vocês lembram daquele filme De Volta para o Futuro? Lembro. Quando o cientista, que o garoto vai lá no passado, que a mãe tá novinha, não sei o quê, ele leva uma câmera. Uma câmera que foi em 80, o Spielberg fez esse filme, se não me engano, em 86, né? 80 e poucos, com aquele Michael Fox, né? Isso, garoto lourinho. Ele leva uma máquina com a filmagem do cientista no futuro. Isso. Vocês lembram disso? Claro. Aí, quando o cientista, no passado, já era um cara avançado, ele olha aquela máquina e fala, mas que unidade é essa do futuro? Ligado numa televisão preto e branca. Ele passa lá, vocês lembram disso, é uma coisa incrível. E o cientista já louco na época, ele falava, meu Deus, olha que coisa incrível que é o futuro. E ele fala, não, isso é um vídeo que todo mundo tem. Pois é. Ele fala, isso é um estúdio móvel. É. Agora, se você for no passado, você fazer uma gravação como nós estamos fazendo aqui no seu estúdio, Fábio, era não entrar numa rádio. Não, primeiro ia custar milhões de dólares. Milhões. Você vê, a gente fazer uma gravação aqui com 4 câmeras HD. Você imagina Naquela época aquelas câmeras de $1 milhão. Era $200 mil, que era muito dinheiro. Uma câmera daquela gigante. Não, e você podia ter o dinheiro que quisesse, que não tinha a qualidade que você tem hoje. Né? E fora o acesso a essas pessoas era uma coisa muito difícil. Exatamente. A gente, garoto, o sonho que a gente tinha era um pedal de distorção pretinho que a gente sonhava. Eu recortava as guitarras Fender da revista e botava no meu quarto. Quando saiu era meu sonho. Eu tinha uma Giannini. Canais, aqueles Tascam multipista, né? Que podia começar a produzir aquela coisa toda. Bom, então eu acho que a troca foi válida, né? Quer dizer, a gente perdeu um pouquinho da qualidade final que nosso trabalho é ouvido, mas em compensação a gente tem uma divulgação muito maior. Com certeza. Né? Quer dizer, a gente atinge rápida, né? E o que é mais importante, porque eu me lembro que quando a gente trabalhava muito, eu trabalho muito com a parte de publicidade, essas coisas todas, então você sempre teve aquele negócio de custo por mil, você atingir milhares de pessoas, né? Quando na verdade, às vezes milhares de pessoas não é o que você quer para o seu trabalho, às vezes centenas vai te dar a resposta que você quer. Com certeza. Né? Ou às vezes menos do que isso vai te dar uma resposta, né, que você quer. Então eu acho que essa tecnologia, ela veio, tipo assim, para dar o que a gente está conhecendo de gente nova, de trabalhos novos, podendo mostrar. Acho que valeu a pena. Não, e tem outra coisa, Fábio, assim que eu vou acrescentar, interessantíssimo, que não vai fugir dentro dessa sua ideia. Por exemplo, hoje os garotos novos, que eu me vejo no passado, o que eles estão tocando de guitarra hoje, com 16, 17 anos, que você pega no YouTube, você entra ali, uma molecada tocando muito. E naquela nossa época, dos anos 60, quando eu tinha 15, 16 anos, era impossível. Você sonhava com um disco dos Beatles, 8 meses depois queria chegar no Brasil. As coisas chegavam muito mais tarde. Muito mais tarde. E não tinha divulgação. Você não tinha escola de música, não tinha nada. Eu estou falando em relação ao terceiro mundo, Brasil. Sim. Eu acredito que na América, lá nos Estados Unidos, país de primeiro mundo, como a Europa, não sei, as coisas... Tanto que as coisas vinham de lá, as novidades. Mas resumindo, é mais ou menos por aí. Essa tecnologia hoje realmente, você vê aí garotos gênios, mas não são gênios. Eu acho que se eu estou falando por mim, como Arthur, que é da minha geração, nós somos da mesma geração praticamente, pegamos os anos 60, 70, né? Se nós fôssemos dessa época agora, tivéssemos nascido agora, nós iríamos ter a mesma capacidade de rapidez de captar as coisas como essa garotada hoje tem. Mas eu vou te falar um negócio, talvez a gente tivesse a mesma capacidade de captar coisas rápidas, né? Mas a gente não teria aprendido tanto. A gente não teria aprendido. Com certeza. Né? Com certeza. Quer dizer, a gente não Nós teria... tínhamos mais calma na época para as coisas entrarem. Hoje as coisas são muito rápidas e às vezes perde um pouquinho do fio. Bom, vamos balançar isso aí, contrabalançar, né? Hoje as coisas são muito rápidas, você vê coisas assim incríveis acontecendo com uma rapidez enorme. Naquela época era uma lentidão, né? Assim... eu acho que o ritmo era diferente, né? Não, eu acho que era uma coisa, você tinha um ritmo melhor, você fazia a coisa com mais calma e para quem está hoje ainda trabalhando e vendo essas coisas todas, a gente, por exemplo, tem toda essa bagagem, né, cada um na sua área e áreas que hoje ficaram misturadas, a gente pegou
toda a parte do difícil, né, quer dizer, de produzir aquela coisa artesanal, e você gravar em fitas que você tinha que gravar e ter cuidado e cortar a fita e editar com 1001 cuidados, para hoje fazer tudo de uma forma não linear. Então a gente traz essa bagagem toda que a gente pode juntar uma coisa com a outra e conseguir um resultado que hoje o pessoal chama de vintage, mas na verdade foi o legado de da geração atrás da nossa, né? E que a gente dá continuidade, né, cara? Isso aí. Eu acredito nisso perfeitamente. Até eu acho que os grandes músicos, vamos falar de guitarristas ou de tecladistas, da parte fusion, né, depois jazz, nem assim que foi aquela fase mais moderna, dos anos 70 para cá, os que estão hoje tocando, como Santana, Clapton, eles fazem essa mesclagem da coisa vintage. Eles não ficam completamente digital. E a sonoridade reflete. E usam também os recursos digitais, lógico, né? Não sendo como a gente tinha falado antes. Não se pode, o que é bom você não pode descartar. Com certeza. Galera, olha só, eu estou estourando o tempo aqui, eu estou tentando fazer esse podcast com mais ou menos meia hora, porque quando a gente chegar nas transmissões ao vivo a gente vai ter mais tempo. Pô, mas o papo foi espetacular, foi muito bom ter vocês aqui, né? Então, a gente que agradece a você pela oportunidade. Muito, né? O Fábio sempre, né, proporcionando essa oportunidade da gente estar colocando um pouquinho da nossa experiência, né? Um pouquinho que a gente tem, é muito legal. E sempre sermos as cobaias aqui dos programas de Fábio, graças a Deus, né? É verdade. São minhas cobaias oficiais. Quando dá certo, a gente publica. Quando não dá, a gente escolhe. Beleza, pessoal. Bom, eu vou fazer o seguinte, eu vou deixar o link de vocês, o Facebook, MySpace, etc., todos os links para quem quiser ouvir, né? E a gente vai voltar com certeza, de repente, fazendo alguma coisa ao vivo. Foi realmente um prazerzaço ter vocês aqui. Valeu, Fábio. Valeu, Fábio. Valeu, galera. Valeu mesmo, galera. Opa! Valeu, gente. Então é isso aí, a gente vai ficando por aqui. Acho que o papo foi super legal. Não esqueçam de assinar o canal para vocês ficarem a par das novidades. E em breve a gente volta. Ok? Forte abraço.